O Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio os imaginologistas Dr. Mário e Fábio Caporal. Nós estamos tratando sobre menopausa. Para você que nos acompanhou no primeiro e no segundo bloco, pôde entender um pouquinho sobre a menopausa e agora, para finalizar o assunto menopausa, nós vamos falar sobre a terapia de reposição hormonal, que é o famoso hormônio que as mulheres têm que tomar quando entram nessa fase da menopausa. Dr. Fábio, explique para nós um pouco sobre isso. Então, a terapia de reposição hormonal, ela tem uma indicação precisa, sabe? Que é o tratamento dos sintomas da menopausa, tá? E a osteoporose. Essas são as duas indicações hoje em dia que se aborda a terapia de reposição hormonal. Não é indicado, então, a terapia de reposição hormonal para todas as pacientes que entram na menopausa, é somente para tratar os sintomas. E o importante a gente mencionar que assim, tem também os tipos de menopausas, que tipo assim, a menopausa precoce, que seria a paciente entre dos 40 anos entrando na menopausa, e a tardia em torno acima dos 55 anos. Então, cada caso deve ser avaliado com seu médico assistente. Então, lembrando bem, a terapia de reposição hormonal não é para todas as pacientes. São casos que devem ser tratados cada paciente deve ser tratado unicamente com a sua indicação. Não é para todo mundo. Dando um gancho que o Dr. Fábio falou, muitas mulheres podem estar perguntando assim, e esse tão falado hormônio bioidêntico? O que vem a ser o hormônio bioidêntico? O hormônio bioidêntico já existe há muito tempo, industrializado, sintético, mas a definição de hormônio bioidêntico é o hormônio que é fabricado com as mesmas condições, com a mesma molécula estrutural do hormônio normal que a mulher produz. Então é como a fechadura e a chave. Então a chave tem que se encaixar perfeitamente naquela fechadura para abrir e fechar. Assim o hormônio bioidêntico, ele se encaixa dentro da molécula do hormônio normal que ela produz. Então, o hormônio bioidêntico não é nenhuma novidade, já existe há muitos anos e já é produzido normalmente pelos laboratórios, dependendo do tipo dele, e são manipulados também, mas que na realidade também tem as suas indicações e contraindicações, dependendo de cada mulher, de cada caso. Isso é muito importante. A gente falar um pouco das contraindicações também, né? Porque quais são as contraindicações, então, da terapia de reposição hormonal? A gente divide em dois grupos, principalmente. As contraindicações absolutas, que são as pacientes que não podem usar de maneira nenhuma a terapia de reposição hormonal, e as contraindicações relativas, que são aquelas pacientes que deve ser avaliado o custo-benefício de usar a terapia de reposição hormonal ou não. Quais são as contraindicações absolutas? Pacientes com insuficiência hepática, insuficiência renal, história de trombose venosa por uso de anticoncepcional prévio, oral, câncer de mama, tá? Câncer de endométrio. Então essas são as contraindicações absolutas. Essas pacientes que tiveram essa história dessas patologias não podem usar terapia de reposição hormonal. E as relativas? Pacientes com história familiar de câncer de endométrio e mama, principalmente. Esses são casos que o médico assistente deve avaliar quando ou não usar a terapia de reposição hormonal, né? Basicamente isso aí. Então eu gostaria de agradecer às nossas telespectadoras que enviaram um e-mail para nós, né, dando sugestões, e agora eu vou ler para os dois. Nós tivemos duas perguntas de duas telespectadoras, né? Uma delas disse que tem 37 anos e pergunta qual a idade para tratar a menopausa e quais os sintomas que ela deve observar. E a outra perguntou que tem 44 anos e está na pré-menopausa, como diz ela aqui, se é que isso existe.
ela deve fazer reposição hormonal? Basicamente tudo já foi respondido, né? Mas só se de repente quem ligou a televisão agora, né? E a menstruação vem e vai. Isso para quando, né? Como o doutor já falou que tem que ter um intervalo de 12 meses, né? Mas só para ficar mais claro. Eu acho que a pergunta, principalmente da telespectadoras que encaminharam as perguntas, principalmente esta senhora com 37 anos, é muito importante saber se realmente ela está com essa sintomatologia já do climatério, tá? Mas ela passa pelo exame médico e por exames laboratoriais. É o exame laboratorial na dosagem dos hormônios, seja ele o FSH, o LH, ou seja ele o estrogênio, a progesterona. Então, é dosando esses hormônios que vamos saber a curva que esse hormônio está fazendo dentro do organismo. Se ele está em queda, provavelmente ela já está numa fase de baixa produção hormonal, onde os ovários já estão produzindo pouco. Daí a sintomatologia começa a ser percebida e fica a critério do médico e dela o momento exato de iniciar seu tratamento, principalmente para amenizar a sintomatologia. E esse quadro de ter ciclos menstruais irregulares é muito comum nessas mulheres que começam a entrar já na pré-menopausa. A pré-menopausa é esta fase toda de sintomatologia que nós conhecemos e que depois, quando entra na menopausa, é a cessação definitiva da menstruação. Isso é o detalhe. Doutor Fábio, pode É importante a gente ressaltar, principalmente na segunda pergunta, sobre a reposição hormonal, se a paciente está menstruando ou não. Se a paciente ainda está menstruando, mesmo com ciclos irregulares, então a gente não tem menopausa. Então, se a gente não tem menopausa, a gente está no climatério, a gente não tem reposição hormonal, né? Então, ela poderia usar algum tipo de hormônio, talvez, para regular o ciclo. E importante, a gente tem que investigar por que ela está tendo esse sangramento excessivo. Ela tem alguma doença, algum problema assim no útero? Então, tem que ser investigado, primeiro excluir qualquer outra hipótese, né? Para depois a gente pensar em irregularidade menstrual do climatério. Então, primeiro investigar causas de base dos órgãos, né? Para depois a gente poder relacionar isso ao climatério. Joia, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio, de ceder o conhecimento de vocês para os telespectadores, para mim. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Não, nós que agradecemos, porque nós temos uma convivência no dia a dia, o nosso dia a dia é muito contato com as mulheres. E a saúde da mulher representa para nós algo valioso. O Estação Saúde de hoje termina aqui. Sugestões de temas para o nosso próximo programa podem ser feitas também pelo e-mail estaçãosaude.unisutv@gmail.com. A gente fica por aqui, sempre em nome da loja Querque Embrulhe do Farol Shopping. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima semana.